18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvinte. Boa noite, tudo certo, Carlão? Certo, tudo bem. Vamos lá, mais um 18 horas. Mais um 18 vambora. horas. Mix. 6 horas e 1 minuto, olha só, a partir de agora, desde ontem, inclusive, desde segunda-feira, nós inauguramos aí essa participação super interessante. A partir de agora, você pode interagir com a gente aqui no programa 18 horas. Mande aí uma mensagem de texto, uma foto, um áudio comentando o programa ou fazendo uma denúncia, fazendo a sua crítica, conversando com a gente, informando que só você está vendo e ouvindo o Cid Soares. Então é muito fácil. Você que passou em qualquer parte da cidade, viu alguma coisa inusitada, manda aí um zap pra gente. Você pode ligar ou mandar mensagem pelo 92994887592. Repetindo, 92994887592. Tá aí, participe, 6 e 2. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Lula anuncia que Manaus vai receber Centro Policial Internacional para combater crimes na Amazônia. É isso mesmo, o presidente diz que a Amazônia não pode ser tratada como depósito de riqueza. Lojistas projetam um crescimento de 3% nas vendas para o Dia dos Pais. O Festival de Parintins gerou este ano 146 milhões de receita e teve recorde de turistas. Aí, 6 horas e 3 minutos praticamente, você no melhor Mix do Brasil, conferindo a partir de agora os destaques do dia, as notícias que fizeram aí a diferença no dia de hoje. Vamos juntos até às 7 aqui no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas, terça-feira, 8 de agosto de 2023, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein? Começou hoje em Belém do Pará a Cúpula da Amazônia, que reúne representantes dos 8 países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Importante, hein? Estão presentes autoridades da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela para discutir aí problemas que afetam a região, como desmatamento, garimpo, a questão indígena e políticas públicas para a Amazônia, Cid. E o presidente Lula foi o primeiro chefe de Estado a discursar na reunião. Em seu discurso, ele disse que a Amazônia não pode ser tratada como um depósito de riqueza. Lula destacou que a Cúpula da Amazônia não traz apenas uma mensagem política, mas sim um plano de ação detalhado e abrangente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E a cúpula tem representatividade ao reunir os presidentes de vários países. Além de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, estão presentes também os presidentes Gustavo Petro da Colômbia, Irfaan Ali da Guiana, Dina Boluarte do Peru e Luiz Arce da Bolívia. Suriname e Equador, por sua vez, serão representados por ministros. Olha só, com uma infecção nos ouvidos, o presidente venezuelano Nicolás Maduro cancelou sua participação no encontro. Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, representa o país na cúpula. Olha aí, e quem está acompanhando toda esta movimentação importante na Cúpula da Amazônia é o nosso repórter ao vivo em cores, André Meireles. Boa noite, André, aqui em nossos estúdios. Olha só, nesse primeiro dia, a segurança na Amazônia foi um dos temas abordados. O presidente Lula anunciou que Manaus vai receber, inclusive, um centro de cooperação policial internacional para defender, para enfrentar crimes da Amazônia. Fala mais aí, você tem detalhes sobre esse projeto, André Meireles? Boa noite. Muito boa noite, Carlão, boa noite, Cid, boa noite também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento. A gente tem sim essa informação aqui sobre o que o presidente Lula falou hoje na cúpula lá em Belém, no Pará. Boa. Mas antes da gente chegar nesse assunto, para entender melhor, a gente tem aqui uma fala dele. Ele disse assim: a Amazônia não é um vazio a ser ocupado ou tesouro a ser saqueado. Foi uma das falas do presidente Lula. Inclusive, o petista destacou que os recursos da região não serão mais explorados a serviço de poucos. Lula afirmou também que a floresta amazônica não pode ser tratada como um depósito de riquezas e que não é um vazio a ser ocupado ou um tesouro a ser saqueado. Vamos ouvir a fala do presidente Lula.
declaração presidencial desta cúpula mostra que o que começamos em Letícia e agora consolidamos em Belém não é apenas uma mensagem política, é um plano de ação detalhado e abrangente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Amazônia não é e não pode ser tratada como um grande depósito de riqueza. Ela é uma incubadora de conhecimentos e tecnologias que mal conhecemos e começamos a dimensionar. Aqui podem estar soluções para inúmeros problemas da humanidade, da cura de doenças ao comércio mais sustentável. A floresta não é um vazio a ser ocupado, nem um tesouro a ser saqueado. É um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado. Sem ela, a América do Sul que conhecemos não existiria. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do presidente Lula. Olha, o evento foi idealizado pelo governo brasileiro e tem como principal objetivo fortalecer a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Apesar de pouco conhecido, este é o único mecanismo internacional com sede aqui no Brasil e age aí para promover, né, o desenvolvimento sustentável na área. No discurso ainda logo de abertura, que foi o primeiro a falar foi o presidente Lula, na cúpula, ele discutiu ali 3 principais temas, né? Um deles foi o desenvolvimento sustentável, combinando proteção ambiental com empregos, medida para o fortalecimento da OTCA e fortalecer o lugar dos países detentores da floresta tropical na agenda global. Vamos ouvir mais uma vez o presidente Lula. Vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. 18 horas. Olha, também aqui a cidade de Manaus foi lá citada pelo presidente Lula. Segundo ele, vai receber um centro de cooperação policial internacional, isso para enfrentar crimes aqui na região da Amazônia. Esse anúncio foi feito também pelo presidente Lula durante o primeiro dia de cúpula na Amazônia, que ocorre em Belém, no Pará. O encontro reúne aí a convites do presidente representante de 8 países que são integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é o OTCA. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E está sendo discutido problemas que afetam a região, como desmatamento, garimpo, a questão indígena e também políticas públicas para a Amazônia. E segundo Lula, o governo federal vai criar bases fluviais e também terrestres na região, com a presença de forças de segurança para enfrentar os problemas da região. Vamos ouvir o presidente Lula. Vamos estabelecer em Manaus um centro de cooperação policial internacional para enfrentar os crimes que afetam a região. O novo plano de segurança para a Amazônia vai criar 34 novas bases fluviais e terrestres, com a presença constante de forças federais e estaduais. O apoio das Forças Armadas, sobretudo na faixa de fronteira, também será essencial neste esforço. Ele também permitirá a futura criação de um sistema integrado de controle de tráfego aéreo na região amazônica. 18 horas. Essa foi a fala do presidente Lula aí, falando aí sobre a criação aí que vai acontecer também aqui na cidade de Manaus. E a cúpula é tratada como uma prévia da COP30, que é o principal evento das organizações das Nações Unidas, que é a ONU, para tratar das questões climáticas, que será realizada no ano de 2025, também em Belém do Pará. E Lula anunciou a cúpula ainda antes de tomar posse durante a Conferência do Clima, que foi realizado no Egito no final do ano de 2022. Já eleito, ele programou o encontro ainda em janeiro, no início
início do seu terceiro governo, tratando do assunto nos encontros bilaterais que realizados aí logo após a sua posse. E também a gente tem o governo do Pará, Helder Barbalho, também realizou um discurso durante a solenidade de abertura da cúpula da Amazônia, e o governo do Pará reconheceu os desafios na preservação do bioma amazônico e voltou a defender oportunidades e desenvolvimento socioeconômico sustentável também ali na região. Vamos ouvir o governador do Pará. O fato de estarmos aqui reunidos por iniciativa do presidente Lula é testemunho da importância política, social, ambiental, econômica e diplomática da Amazônia. Aqui estamos para reafirmar ao mundo que a Amazônia é preocupação cotidiana, urgente e desafiadora de todos os que aqui vivem, se dedicam a esta região e ao seu povo. A Amazônia, senhor presidente, é diversidade, biomas, culturas, vegetação, fauna, terras, rios e, sobretudo, de pessoas. 18 horas. Ouvimos aí Helder Barbalho, que é governador do Pará, que também esteve presente aí, fez a sua fala na cúpula com a participação aí de 8 presidenciáveis de 8 países e também do presidente Lula. Olha, eu também conversei com ambientalista e um ativista, ambientalista, para saber qual a opinião deles aí sobre o que a cúpula pode trazer para a região da Amazônia, né? Não podia faltar aí essas opiniões. Então a gente vai ouvir primeiro o ativista Sidney Fernandes, que inclusive foi bem crítico em sua opinião. Vamos ouvir. Isso passa mais pelo nível de comprometimento das nossas autoridades, né? A gente vê mesmo pelo governador do estado do Amazonas que no encontro oficial com o presidente da República sequer cita isso de uma maneira mais contundente, né? Mas é muito importante a gente ter a Amazônia em pauta, né? E estar discutindo esses assuntos, trazer cada vez mais os pontos delicados e realmente fazer um plano de ação efetivo, né? Não ficar também só na politicagem de precisamos investir nesse ou naquele nicho, sem realmente um plano efetivo de como direcionar recursos e de como alinhar os esforços. 18 horas. A fala que a gente ouviu foi do ativista ambientalista Sidney Fernandes, inclusive obrigado pela participação dele dando a opinião. Quem também deu a opinião aí sobre essa cúpula que ocorreu hoje, está ocorrendo ali em Belém do Pará, foi o ambientalista Muriel, que falou sobre o apoio dos governos e outros países para que realmente esse projeto possa funcionar. Vamos ouvir o ambientalista Muriel. Na verdade, só a cúpula não traz. Precisa muito mais do que isso. Precisa que toda a sociedade esteja atrás disso. Precisa de apoio dos presidentes e dos países que compram produtos da Europa, que compram produtos da Amazônia, em especial a Europa, que tem que abrir os seus mercados para os produtos amazônicos. Os documentos assinados, tudo isso mostram uma intenção. Agora, se a gente continuar a achar que petróleo vai resolver, que continuar a apostar nas soluções ruins, não vai mudar nada. 18 horas. A gente ouviu aí a ambientalista Muriel, né? Ela falando aí a respeito também dessa cúpula que ocorreu hoje, que ela acompanhou e trouxe pra gente a opinião dela. A gente também, ainda falando sobre esse assunto, o BNDES e o BID assinaram hoje, inclusive, uma parceria para destinar 4 bilhões e 500 milhões de reais para microempreendedores individuais e pequenas e médias empresas da Amazônia Legal. A carta de intenção foi assinada durante a cúpula da Amazônia, que ocorreu em Belém, e a iniciativa pretende fomentar a economia local e ajudar na preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP, que vai ocorrer em 2025. E tem como principal objetivo garantir a preservação e o desenvolvimento econômico da região amazônica, como a gente falou aqui. Legal. Ficou bem detalhado, inclusive, André. Isso mesmo. Valeu.
6h15, você no melhor mix do Brasil. Olha só, atenção aí você ouvinte que está curtindo 18 horas. Se você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, vai ganhar um kit para a corrida de rua de 5 a 10 quilômetros da Associação Amazonense do Ministério Público. Quem mande aí a sua mensagem e você vai ganhar aí, vai participar desta corrida. São 2 kits que nós vamos sortear hoje para você que participar aí pelo WhatsApp 9488-7592, 9488-7592. A corrida é agora domingo, no Dia dos Pais. 18 horas. 6h16, todos os municípios do Amazonas aparecem com baixíssimo índice de desenvolvimento sustentável, segundo o Instituto Cidades Sustentáveis. Menos de 1% dos municípios brasileiros atingiu alto nível de desenvolvimento. Cid Soares. E tem mais, hein, Carlão? Olha só, das 10 cidades brasileiras com melhores índices, 8 estão em São Paulo. Para a Associação Amazonense dos Municípios, o custo amazônico precisa ser levado em consideração na hora de medir o desenvolvimento das cidades. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odinéia Araújo. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades avalia 100 indicadores para definir o desempenho das cidades no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2015. São avaliados a erradicação da pobreza e da fome, a promoção da saúde, educação, saneamento e redução de desigualdades. A meta deve ser cumprida pelos países até 2030. O levantamento é feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis, que lançou no início desse mês o relatório com o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras. De acordo com o levantamento, 7 em cada 10 municípios brasileiros apresentam nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento sustentável. Menos de 1% dos municípios do país atingiu alto nível de desenvolvimento e nenhum chegou ao nível muito alto. Das 10 cidades brasileiras com melhores índices, 8 estão em São Paulo e as 15 com piores índices ficam na Amazônia. Aqui no Amazonas, todos os municípios do estado apresentaram um nível muito baixo de desenvolvimento sustentável, inclusive a capital Manaus. Para o presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza, a principal dificuldade enfrentada pelos municípios aqui do estado para atingir melhores níveis está no custo amazônico. O custo amazônico, que é diferente da região norte, da região nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, onde aquilo que é praticado de preço no sul do país é o mesmo praticado dentro da região norte, onde nós temos uma dimensão continental. É um país dentro de um Brasil, em que o preço de todas as atividades, mercadorias, de todos os insumos, eles são bem elevados e eles têm o mesmo valor para qualquer outra região do país. Como exemplo, Anderson Souza citou o preço da construção civil no Amazonas. Quando você vê que precisa praticar a tabela do SINAP na construção civil e ter que levar o mesmo insumo em 20 dias de balsa e não ter condições de colocar um preço diferenciado, você já vê a dificuldade de você construir uma escola, construir uma creche, uma unidade básica de saúde. Então não podemos fazer uma política pública melhor se não tivermos um olhar diferenciado. Mas apesar das dificuldades enfrentadas pelo Amazonas, devido às condições geográficas da região, Anderson Souza lembra que por causa dos municípios do interior, o Amazonas ocupa lugar de destaque em pontos como a saúde básica. Com toda a dificuldade que nós temos hoje, o Amazonas ele é o segundo melhor estado do país na questão de atenção básica na saúde primária, ou seja, no programa Previne Brasil. Então, não estamos entre os piores. Eu vejo que o custo amazônico
para a saúde per capita é R$ 36 uma pessoa. E no sul do país, em São Paulo, é R$ 220 o custo por pessoa. A Amazônia é o bioma com o pior índice quando avaliada a média de todos os municípios. É o único classificado com nível muito baixo de desenvolvimento. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 21 minutos. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia no ar, 18 horas. E olha só, hein? O Dia dos Pais é quarta-feira e é uma data importante para o comércio varejista em todo o Brasil. E aqui em Manaus, é claro, segundo dados divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas, não é diferente. É esperado um crescimento de 3,10% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado, em Cid. Pois é, o Dia dos Pais deve movimentar quase 98 milhões de reais na economia manauara. A repórter Nathalie Moraes conversou com o presidente da CDLM, Ralph Sayag, e traz os detalhes do comércio que já está aquecido. Confira. Estamos a 4 dias para o Dia dos Pais e a movimentação do comércio em Manaus já é intensa. O Dia dos Pais será comemorado este ano no próximo domingo, dia 13 de agosto. Segundo dados divulgados pela Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, é esperado um crescimento de 3,10% no comércio, no comparado com o mesmo período do ano passado. O Dia dos Pais deve injetar quase 98 milhões de reais na economia manauara. Segundo a pesquisa, cada filho deve gastar em média cerca de R$ 110 comprando o presente. O presidente da CDLM em Manaus, Ralph Sayag, afirmou que os lojistas estão otimistas. Nós devemos ter uma movimentação em torno de 98 milhões entre restaurantes, decorações, presentes, festividade para esse evento durante a semana do Dia dos Pais. Como também onde mais o público vai comprar vai ser no shopping center, em segundo lugar o centro, porque nós precisamos fazer uma recuperação do centro para que a gente volte a ser o primeiro lugar de compras nessas festividades. Isso tudo mostra que ainda está pujante o comércio e que nós precisamos de apoio dos governos para que a gente possa aumentar o número de emprego. Nesse período deverá crescer em torno de 250 a 300 pessoas vão ser contratadas para dar melhor atendimento ao público que for fazer as compras para o seu pai. Aqui no Brasil, o Dia dos Pais foi estabelecido pelo publicitário Silvio Bergin no ano de 1953. Originalmente, a data escolhida era no dia 16 de agosto, coincidindo com a celebração católica de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus. Mas ao longo do tempo, a data foi alterada para o segundo domingo de agosto. E agora, há poucos dias da quarta melhor data do comércio varejista, cerca de 93% dos manauaras pretendem presentear os papais. Já entre as escolhas dos presentes, vestuários, calçados e perfumaria e jantares correspondem a 52% das escolhas. Durante a pesquisa, a CDLM ouviu cerca de 1.892 pessoas entre homens e mulheres maiores de 18 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h24 e olha só que bom, hein? O governador Wilson Lima anunciou hoje que vai antecipar o pagamento da parcela do auxílio estadual permanente do mês de agosto em razão do Dia dos Pais. Os beneficiários vão receber os recursos na próxima sexta-feira, dia 11, Cid. E segundo o governador, serão injetados aí 45 milhões de reais na economia. O auxílio estadual permanente alcança 300 mil famílias e no estado, né, realizando aí o pagamento no valor de R$ 150 todo mês. Olha só, o Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento para apurar denúncia de atuação de enfermeiros sem formação na Fundação Alfredo da Mata, aqui em Manaus. A fundação é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde. A Fundação Alfredo da Mata é um centro de referência estadual, nacional e internacional nas áreas de hanseníase,
dermatologia tropical e infecções sexualmente transmissíveis. Olha só, o procedimento do Ministério Público vai apurar a denúncia de ocupação de profissionais de enfermagem lotados na unidade de saúde sem formação acadêmica na área, em atenção. 18 horas. Olha aí, o WhatsApp do 18 horas não para de receber mensagens. A Sônia Grangeiro diz que falta um programa de segurança para combater a violência na Amazônia. Aqui no Amazonas, facções tomaram de conta da capital e do interior e quem manda são os líderes de facções. Infelizmente, diz aí a Sônia Grangeiro, Cid Soares. João Guilherme diz que é ouvinte assíduo do 18 horas, sempre estão ligados. Saudades da Carime Leão, diz ele, olha aí, bacana. Legal, e pelo WhatsApp 92994887592, Amanda Monteiro pede mais segurança no centro da cidade. Alô, Amanda, valeu pela sua participação. Ela disse que foi assaltada ontem ao descer do ônibus ali próximo da Igreja da Matriz. Participa, inclusive, tá valendo, né, Cid? Tá valendo aí um par de 2 kits, kit na realidade, né, para você participar da corrida de 5 e 10 quilômetros que vai acontecer domingo, agora no Dia dos Pais. 94887592 é o telefone, é o WhatsApp do 18 horas. 18 horas. Mas daqui a pouquinho você confere no 18 horas e vai saber aí que o prefeito Davi Almeida foi a Brasília cobrar mudanças no projeto de reforma tributária. E esse é o nosso assunto em instantes, já para você aqui no 18 horas. 6 horas 27 minutos em Manaus, hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui em Manaus, com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, vamos lá então, olha, amanhã teremos mais um dia de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 25 graus, a máxima de 35. Possibilidade de chuva 90%, com 8 milímetros. E a umidade relativa do ar vai chegar à máxima de 85%. Olha só, o Rio Negro baixou mais 7 centímetros de ontem para hoje. Para você que está acompanhando aí, deixando a marca no Porto de Manaus na manhã de hoje em 26 metros e 21 centímetros acima do nível do mar. Olha, estamos só no início do verão amazônico, você sabe muito bem, é um período quando enfrentamos aí a escassez de chuva. E com o calor é intenso e vai até dezembro. Sobrecarregamos aí alguns eletrodomésticos que podem causar incêndios domésticos. Inclusive tem que tomar muito cuidado nesse. É verdade. A repórter Nathalie Moraes conversou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Orleilson Muniz, e traz algumas orientações para prevenir acidentes domésticos nesse período. Vamos conferir. As altas temperaturas e chuvas abaixo da média marcam o período mais quente do ano. O verão amazônico que vai até o mês de dezembro. E é justamente agora, nesse período, que também aumentam os riscos de acidentes domésticos. O Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas alerta a população para os riscos de acidentes e alguns cuidados que devem ser intensificados com o uso de tomadas, eletrodomésticos e quanto à conservação da fiação elétrica nas residências. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilson Muniz, alerta para os cuidados que os proprietários de imóveis devem ter com a fiação elétrica, principalmente nos dias de calor intenso. Nós recomendamos que, primeiro, você observe a sua rede elétrica. Se ela não foi feita de forma adequada, tenha muito cuidado, você está à beira de um incêndio. A dona de casa, Sandra Carvalho, é moradora do bairro da Compensa, na zona oeste aqui da cidade. Ela ressaltou sobre as prevenções que adota diariamente em sua residência para evitar acidentes. A gente tem que ter todo o cuidado, não deixar muita coisa ligada na tomada, se não estiver usando. E não compartilhar a mesma tomada com outros. Uma geladeira com um micro-ondas é melhor evitar, porque tem um superaquecimento. O comandante dos bombeiros explicou quais os procedimentos que devem ser adotados em caso de incêndios e a importância da rapidez no pedido de socorro. Se você está envolvido em uma situação de incêndio dentro da sua residência, você precisa imediatamente sair de dentro, levar consigo seus pertences essenciais
credenciais os seus animais domésticos e chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros através do número 193. Não demore a chamar o Corpo de Bombeiros, isso pode fazer toda a diferença na hora do salvamento, tanto de pessoas quanto de patrimônios. Segundo os bombeiros, devemos seguir alguns cuidados, como evitar deixar aparelhos como ventiladores, secadores de cabelo, carregadores conectados à tomada sem uso, além, é claro, de evitar utilizar extensões e conectores de tomadas de energia elétrica, os famosos benjamins. Observar sempre se na residência há ligações clandestinas de energia elétrica que podem gerar um curto-circuito e incêndios, além de não queimar lixo em área de vegetação ou no quintal da residência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h31. Você está no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. E atenção, você que participou aí pelo WhatsApp, tentando faturar, né, lá os kits para a corrida que vai acontecer agora no Dia dos Pais. Os 2 kits sorteados para a corrida de rua da Associação do Ministério Público vão para, olha só, David Oliveira, lá do Tancredo Neves, e também o Bruno Wendel, do Japim. Participaram aí, faturaram então os kits para a corrida. Valeu, obrigado inclusive a todos que participaram, e você pode continuar participando aí pelo 94887592, que é o nosso WhatsApp, 9994887592. Não é isso, Cid Soares? Exatamente. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, quem está lá em Brasília é o prefeito Davi Almeida, o nosso prefeito aqui de Manaus. Ele foi para a capital federal se juntar à Frente Nacional de Prefeitos, que pede ajuste na reforma tributária, Cid. É isso mesmo, olha, Davi Almeida se reuniu com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e em seguida com o relator Eduardo Braga. Vamos saber mais sobre essa investida do prefeito de Manaus com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. E aí, Cadu, quais são as principais reivindicações de Davi Almeida? Boa noite. Boa noite, querido. Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. O Cid, o prefeito Davi Almeida está preocupado com o impacto dessa reforma tributária nas contas da prefeitura. Primeiro por quê? Por causa da questão dessa aglutinação dos impostos, né? Tem o ISS, ICMS, o PIS, o FINS e o IPI. 5 impostos aí. Um estadual, um municipal e 3 federais. 5 impostos aí se misturando em apenas um único tributo. E essa questão e a gestão desse imposto vai ficar do IVA, no caso, vai ser muito complicada. E quem é que vai gerir esse recurso, no caso? É o Conselho Federativo, que é um instituto que está sendo criado nessa reforma tributária, que é outro ponto chave dessa reforma que está sendo bastante questionado, não só pelos prefeitos, mas também pelos governadores. Esse Conselho Federativo é um instituto que vai gerenciar esse IVA. Então imagina, o Cid, a prefeitura arrecada, o Estado arrecada, o governo do Estado arrecada, a União arrecada, e aí todo esse dinheirão vai ser gerido por um conselho que vai saber quem vai receber o quê. Então está muito complicado, ninguém está engolindo essa história do Conselho Federativo. Então por isso que o prefeito Davi Almeida está preocupado, não só ele, como outros 14 prefeitos aí que se juntaram hoje, o pessoal da Frente Nacional dos Prefeitos, esses 15 prefeitos ao todo, se juntaram para falar com as autoridades máximas aí que estão tratando a reforma tributária, para dizer, olha, a gente não sabe, primeiro que a gente vai arrecadar, mas a gente não vai saber quanto vai arrecadar, mas não vai saber como gerir esse recurso, então não faz sentido. Então vieram aqui para questionar, querendo reivindicar uma mudança no que foi aprovado pela Câmara. A gente falou, não foi, Cid e Carlão, que essa reforma tributária ela foi aprovada com muita pressa, de forma muito assodada. Então, quando foi aprovado no plenário, então tinha muito governador reclamando, muito prefeito reclamando, e qual foi o acordo? Aprova na Câmara e passa para o Senado, que lá eles discutem as questões federativas. E esse é o momento. Então, o prefeito Davi Almeida está aqui
participou nessa manhã, como vocês falaram. Primeiro se juntaram todos aí, aqui em Brasília, se agruparam os prefeitos. Depois, por volta de meio-dia, se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e logo em seguida conversaram com o senador Eduardo Braga, que é o relator dessa reforma e que aí prometeu, né? Ambos aí, o Rodrigo Pacheco e Eduardo Braga, fizeram promessas de que vão rever essa questão que envolve as prefeituras, que estão preocupados que vai haver não só a perda de arrecadação, mas também a perda de autoridade sobre aquilo que vai ser arrecadado. Então nós vamos ouvir agora o que disse o prefeito Davi Almeida, que eu conversei com ele agora há pouco. Vamos ouvir. Todas as cidades do interior, elas têm base na cidade de Manaus. Da atenção da média, da alta e da baixa complexidade, nós atendemos muitos municípios do interior. Nós financiamos praticamente todo o sistema de saúde do município, ele é bancado pelos cofres da prefeitura. 10% é pelo governo federal. Então, aquilo que hoje nós financiamos está nos sendo tirado da forma que está sendo aprovada a reforma. E é isso que nós queremos. Nós não queremos que permaneça da forma que está. Nós queremos ter as garantias de que as mudanças que nós vamos implementar aqui no Senado vão deixar as coisas da forma que estão. Nós não queremos ganhar nada. Nós não podemos perder. E a participação do senador Eduardo e do senador Omar Aziz, com o peso político que eles têm, com a influência, com a importância, eles vão ajudar não só Manaus, mas vão ajudar o Brasil. 18 horas. Ouvimos aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está lá em Brasília, né, Cadu, cuidando aí dos nossos interesses com relação aí, atento nessa reforma tributária que agora está aí na mão, né, dos senadores, é isso, Cadu? Exatamente, Carlão. O prefeito Davi Almeida, ele falou aí ao final da importância de terem senadores do Amazonas envolvidos nessa questão da reforma. Nessa reunião com o Rodrigo Pacheco, estava lá o senador Omar Aziz, que deu um apoio ali, conversou com os prefeitos, não só com o Davi Almeida, mas com os demais prefeitos das grandes cidades. Estavam lá Goiânia, São Paulo, Campinas, outras cidades do sul também, estava todo mundo participando. E foi importante o Amazonas, o Manaus, no caso, se posicionar diante dessa grande polêmica. Hoje foi um dia de promessas. Tiveram boas promessas aí por parte de Rodrigo Pacheco e também de Eduardo Braga, que é o senador do Amazonas, promete aí fazer acolher as observações de Davi Almeida e dos outros prefeitos. Carlão e Cid. E falando aí em senador Eduardo Braga, Cadu, ele, né, está em destaque aí, né, está em evidência. Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado, inclusive ontem ele deu uma entrevista ao programa Roda Viva e garantiu aí mais uma vez que a Zona Franca de Manaus vai ser preservada, Cadu. É isso mesmo? É isso mesmo, Carlão. Ontem ele foi entrevistado aí por um grupo de jornalistas no programa Roda Viva da TV Cultura, falou muita coisa sobre a reforma tributária, garantiu aí que a reforma vai ser aprovada e provavelmente promulgada até o final desse ano, mas ele respondeu uma pergunta exclusiva sobre a Zona Franca de Manaus e Eduardo Braga aproveitou o momento para falar sobre o que é a Zona Franca de Manaus, porque existem muitos pontos que são divergentes, as pessoas não sabem, boa parte do Brasil não sabe o que é a Zona Franca, inclusive falam tem uma pecha que dizem que, então eu quero uma Zona Franca para mim, tipo, os estados, os prefeitos, os governadores dizem, então eu quero uma Zona Franca para mim, quero uma zona livre, de livre comércio, já que o Amazonas tem. Não sabe o contexto, não sabe o que significa, a importância desse projeto. Então Braga, ele falou que nessa reforma, ele garantiu que nessa reforma os senadores não vão mexer no texto que foi aprovado pela Câmara no que se refere à Zona Franca de Manaus. E o segundo ponto que eu achei importante ele ter dito, que a Zona Franca é o maior projeto ambiental do Brasil, porque o Amazonas paga um preço muito alto para manter as florestas em pé. Graças às indústrias, a população não desmata, né? Não há a indústria da madeira. E esse custo esse custo de manter a floresta de pé precisa ser dividido com o Brasil e com os países do mundo, que já, inclusive com os da Europa, né, que já desmataram suas florestas e agora criticam a gestão do que está sendo feito aqui no Brasil. Então ele mandou um recado para que, olha, os países da Europa, por
favor, paguem o Brasil, o Fundo Amazônia, a gente já falou que o Fundo Amazônia até agora recebeu 3 bilhões, a Alemanha prometeu, a França prometeu, os Estados Unidos prometeu e até agora ninguém passou nenhum canaminguá. Estamos esperando. Estamos esperando. Carlão e Cid. Cadu, hoje tivemos o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na CPI dos atos de 8 de janeiro. O que foi que ele falou? O que deixou de falar, Cadu? Olha, Cid, todo mundo esperava algo extraordinário, né, desse depoimento de Anderson Torres, mas foi mais do mesmo. Ele falou, ele repetiu todas as alegações que ele deu à Polícia Federal, na época que ele foi preso, né, que ele prestou depoimento várias vezes na Polícia Federal, dizendo que ele não tem nada a ver com o que aconteceu, com a invasão aos 3 poderes. Ele disse que ele elaborou um plano, ele elaborou um plano de segurança e que ele viajou para os Estados Unidos sem saber que havia um grande risco de invasão, isso pelo menos ele alegou, apesar das contestações dos senadores da ala governista, ele afirmou isso. Ele falou que o plano dele era muito bom e que o problema foi que o poder público, né, as autoridades, não só a Polícia Militar do Distrito Federal, mas também o governo federal por meio das Forças Armadas não cumpriram a risca o que ele havia escrito. Então foi assim, ele resistiu, né, ele rebateu todas as indagações dos senadores da base governista. Não teve nada, é um depoimento que hoje virou-se a página, não se incluiu nada, não se fez nenhuma contribuição a mais nas investigações. O que teve, claro, Cid, Carlão, foi muita briga, teve muita confusão nesse depoimento de hoje do Anderson Torres. Inclusive a senadora Soraya Tronic trocou farpas ali com Marco Feliciano. Hoje, Marco Feliciano estava demais. Ele fez justamente uma retórica justamente para desviar o foco e aí arrumou briga com a senadora Soraya Tronic, apontou o dedo um para o outro, depois ele acusou o senador Rogério Carvalho de ter cuspido na cara dele. Então, foi nesse nível. O presidente da CPI teve que intervir e dizer, olha, vamos acionar a perícia para ver se o senador Rogério Marinho cuspiu realmente na cara de Marco Feliciano. E não foi uma fala ali diante da coisa, falou perto, eu acho que deve ter cuspido, não foi. Então, assim, o objetivo foi ofuscar essa reunião, mas não teve nada de extraordinário nesse momento. Prevalece o que ele falou mesmo na Polícia Federal, sem nenhuma alteração. Valeu, Cadu. Valeu, Cadu. Boa noite. Gente, deixa eu só fazer acrescentar uma informação com relação ao senador Omar Aziz e a outros parlamentares também da nossa bancada, que eles estão no prêmio Congresso em Foco, que é um dos principais prêmios da política brasileira. Estão selecionados aí, eu vou dizer quem não está, tá bom? Ao todo são 11 parlamentares da nossa bancada, mas quem não está na seleção desse prêmio Congresso em Foco é o deputado Saulo Viana, o deputado Silas Câmara e o deputado Capitão Alberto Neto. O Congresso em Foco, esse prêmio é formado por um grupo de jornalistas, de analistas políticos que fazem toda uma seleção de todo o Congresso Nacional. Então eles fazem uma avaliação do Congresso, a questão de processos no STF, fazendo todo esse levantamento, eles elencam quem são os parlamentares aptos a disputar esse prêmio, que passa a ser uma votação pública, né? O público começa a ir lá na internet, lá no site do Congresso em Foco, fazer a votação, escolher o seu candidato, enfim, escolher o que teve a melhor performance na sua região. Tem essa novidade esse ano, mas da nossa bancada, os 3 que não estão são Alberto Neto, Silas Câmara e Saulo Viana. Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio, os 3 senadores aí estão nesse prêmio Congresso em Foco, e os demais, Adail Filho, a Momandel, vão me ajudando aí que eu já nem mais lembro. Aí tem a turma aí, o Fausto Júnior, o Sidney Leite, por aí vai, essa turma toda. Então é só ir lá no site Congresso em Foco, se quiser. É um processo difícil, complicado, mas ele é bem intuitivo, dá para ir lá e votar. Um abraço para vocês, Cid, Carlão. Valeu, Cadu. Um abraço mais uma vez pela sua participação. 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, uma operação conjunta da Polícia Federal e o Comando Militar da Amazônia causou perda estimada em 26 milhões de reais ao garimpo ilegal, com a destruição de 39 dragas. Vamos saber mais detalhes sobre essa operação na reportagem de André Meirelles. Uma operação da Polícia Federal na região de Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia
causou um prejuízo de 26 milhões de reais ao garimpo ilegal, ao destruir 39 dragas. A operação foi integrada com o Comando Militar da Amazônia, executada pelo Comando de Fronteira Solimões. Durante a ação, a Polícia Federal atuou no rio Jandiatuba, em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, em conjunto com diversos órgãos federais e as Forças Armadas. Com o apoio da Marinha do Brasil, em suporte aéreo, foi realizado o reconhecimento do local. Com o resultado que a operação da Polícia Federal, em parceria com o IBAMA e FUNAI, o garimpo ilegal e o desmatamento está sendo reduzido na região da Amazônia, como explica o secretário executivo do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Que o desmatamento da Amazônia caiu 42,5%. Isso é uma conquista absolutamente fundamental. Governo federal, governos estaduais e governos municipais que estão se comprometendo junto conosco na construção de uma agenda para o desmatamento zero na Amazônia. Esse é o desafio colocado pelo presidente Lula, e é o trabalho que nós todos juntos devemos implementar, para que haja ambiente adequado para prosperar uma economia da floresta. Sem floresta não há bioeconomia. A operação da Polícia Federal foi realizada em conjunto com o IBAMA e FUNAI, ações pedagógicas nas comunidades ribeirinhas para alertar sobre os crimes ambientais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 46 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia. E daqui a pouco você vai ficar sabendo aqui no 18 horas em detalhes, hein? O casamento coletivo LGBTQIA+, está dividindo opiniões na Câmara Municipal de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora tempo e temperatura. Vamos conferir aí para esta noite de terça-feira com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, a temperatura vai chegar a mínima de 24 graus na madrugada, possibilidade de chuva de 90%, 8 milímetros, e a nossa umidade relativa cai para 37%, é o que temos para hoje. Agora chega a hora dos bastidores da política amazonense. Vamos saber um pouquinho do que está acontecendo na política, né? No geral, aqui no nosso estado. Boa noite, Cíntia Blink. Então, casamento coletivo LGBTQI+. Está dividindo opiniões na Câmara Municipal de Manaus. Conta aí pra gente detalhes desse assunto, que é importante, hein, Cíntia? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo está com a gente na 100.7. Pois é, essa história começa porque a Prefeitura de Manaus ia participar do casamento coletivo LGBTQI+, promovido pela OAB. E depois que aconteceram aí algumas críticas, vamos lembrar que o prefeito Davi Almeida, ele é bastante ligado à igreja e tudo isso. A Câmara Municipal de Manaus também tem parlamentares que se elegeram com base aí em eleitores que têm esses valores cristãos, enfim. E houve críticas. Então, a prefeitura vai participar disso. Diante dessas críticas, a prefeitura se retirou cancelou a participação no casamento. E as críticas vieram por outro lado, que é polêmico, né? As críticas vieram dessa vez pelas redes sociais, dizendo como é que a prefeitura lança release e tudo isso, e depois diz que não vai mais. E não houve nenhuma resposta sobre isso. Por conta disso, o vereador Rodrigo Guedes, ele fez um requerimento pedindo explicações da prefeitura de por que cancelou a inscrição aí para apoiar o casamento coletivo e tudo mais. Durante a discussão desse requerimento, o vereador Marcel Alexandre, que é um apóstolo evangélico, ele usou as crenças pessoais mesmo para justificar essa recusa. Ele falou: eu não quero que meus filhos tenham isso como referência, não existe casamento de iguais, isso é uma distorção. E aí continuou falando da Bíblia e tudo mais. Vamos só lembrar que ele não está numa igreja, né? Ele está na Câmara Municipal de Manaus, está se falando aí de direitos de todo mundo, inclusive de iguais. É um lance do laico, né? Exatamente. E aí teve outras pessoas falando, né? Além do vereador Rodrigo Guedes, o vereador Capitão Carpê, ele falou, mas não dá pra dizer que ele apresentou uma resistência, ele sabonetou, entendeu? Sim. Porque assim, ele tá ali
numa certa oposição, mas ele fala assim, não queria entrar no mérito da questão, ou seja, ele não quer dizer nem que é a favor, nem que é contra, mas ele queria mais transparência da prefeitura nesse caso, porque realmente a prefeitura ela só apagou o release, tratou como se nunca tivesse falado sobre isso e não justificou porque saiu. Então o requerimento pedia isso e teve esse tipo de resposta dos parlamentares ali. Então por isso dividiu opiniões, mas foi uma cena triste de assistir, viu? Cid, Carlão. Bom, e o Amazonas agora tem 9 deputados federais, não mais 8. Explica como é que aconteceu essa mágica aí pra gente, Blink. Pois é, outro dia eu falei aqui sobre o censo, né, que poderia, mas não tem nada a ver com isso. Não é porque aumentou a população que ganhamos um 9º deputado, a história é bem mais divertida. Na verdade, Duda Brito Ramos, ele é deputado federal pelo estado de Roraima. Só que ele é considerado aí o 9º deputado federal do Amazonas porque ele mesmo como deputado de Roraima, ele apresenta emendas que beneficiam o Amazonas. Ele é amazonense, nasceu em Benjamin Constant. Segundo o portal BNC, em Parintins, quando Lula foi a Parintins, Duda foi assediado aí pelos prefeitos do interior do Amazonas que participaram dessa visita do presidente lá em Parintins. Mas a história desse deputado com o Amazonas ela é mais antiga. Em 2018, na gestão do prefeito de Manaus, então era o prefeito Arthur Neto, a empresa DR7, que tinha Duda como sócio, né, um dos donos, foi denunciada por suspeita de corrupção em um contrato da CEMED, Secretaria de Educação da Prefeitura de Manaus, que na época estava sob o comando da secretária Kátia Schuaicard. O Ministério Público, ele arquivou essa denúncia sem dar detalhes do motivo, ele só esqueceu essa história, né? Arquivar não vamos cuidar disso. E mais tarde, quando Lula assume a presidência pela 3ª vez esse ano, a Kátia assume o cargo de secretária da Educação Básica do MEC. O DR7 segue sendo fornecedor na prefeitura na gestão Davi Almeida, assim como para o governo do Amazonas na gestão Wilson Lima, mas Duda já não aparece mais como um dos sócios. Achei curioso porque ele aparece ao lado de Lula, né? A foto do Duda Ramos com o Lula. E aí se perguntou quem é essa figura. Chegou, é o 9º deputado. E aí toda essa história por trás. Cid, Carlão. Olha só, Cíntia, tem um grupo aí de vereadores querendo aumentar o reajuste dos servidores da saúde da Prefeitura de Manaus. Como assim? Pois é, o que acontece? Tem um grupo dentro da Câmara Municipal de Manaus que faz uma certa oposição. É engraçado que tem hora que faz oposição, tem hora que parece... É um bate-a-sopra, né? Morde-a-sopra, enfim. Foi um pedido ter um aumento aí para o pessoal da saúde, mas não foi atendido de forma total, né? Era pedido 6% e conseguiu 4,5%. Então, o vereador Marcelo Serafim, ele trouxe hoje para discussão na tribuna a criação de uma emenda ao orçamento no município para conceder o ajuste de 1,5%, alcançando o total aí de 6%. Esse aumento iria beneficiar os servidores da saúde a partir do ano que vem, já que entra na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual. E quem já apoia que isso vá para frente são os vereadores Rodrigo Guedes, Capitão Carpê e William Alemão. E agora tem que ver como é que isso vai caminhar dentro da Câmara Municipal de Manaus, mas é uma alternativa. Se não foi pela secretaria, se não foi por meio da prefeitura, então pode-se tentar mexer aí no orçamento do ano seguinte. Sim. Essa é a proposta e vamos ver como é que isso vai caminhar dentro da Câmara Municipal de Manaus, se a base do prefeito vai deixar isso passar, enfim, vamos acompanhar para saber. A gente volta aguarda. Amanhã. Valeu, Blink. Ok, Cíntia Blinca, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até amanhã. 6h53. 18 horas. Economia. Olha, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,06%, cotado a R$ 4,89. Já o euro fechou o dia em queda de 0,37%, comercializado a R$ 5,36. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 2,63%, comercializado a R$ 146.978. Para encerrar, o Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,24% aos 119.090 pontos. Muito bem, 6h54. Você no melhor Mix do Brasil. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp, hein? É só você ligar aí no 9488
7592 e participar aí né, mandar o seu recado, mandar o seu toque, dar a sua dica aí sobre o que você acha, certo? Sobre o programa 18 horas. A sua crítica, a sua opinião, ok? 6h54. 18 horas. Esporte. Tudo bem, vamos saber agora um pouco do esporte. Cid Soares, tudo certo? Aí tudo pronto? Tá ok. Então manda, esporte com Cid Soares. Vamos lá, começando hoje com o Nacional, né? O Leão da Vila passou a ser o único representante do norte do Brasil na Série D, após as eliminações de Princesa dos Solimões, Tunaluso e Águia de Marabá. O clube da capital amazonense conheceu o seu adversário, que será o Bahia de Feira. O clube foi campeão baiano em 2011, o Nacional, por ter a melhor campanha, decidirá em casa. O primeiro jogo deve ocorrer no estádio Cajueiro, em Feira de Santana, na Bahia, dia 12 às 4 da tarde, horário de Manaus, e a volta será no estádio Ismael Benigno, dia 19, na Colina, às 3 da tarde. Se o Leão passar essa eliminatória, ficará a 2 jogos do acesso para a Série D, e vamos torcer porque vai dar certo. O Amazonas segue treinando aí muito e encara o São Bernardo na próxima rodada. Está a uma vitória da classificação para quadrangular da Série C. Agora tem uma notícia aqui bem interessante. Olha, Neymar Júnior comunicou à diretoria do Paris Saint-Germain que ele não quer mais ficar no clube, ele quer sair de lá até o final da janela, né, que termina dia 31 de agosto. O menino Ney tem um contrato com o Paris até 2027, mas ele não é querido por grande parte dos torcedores do clube parisiense. Neymar Júnior, camisa 10 da seleção, gostaria de voltar para o Barça, onde teve o maior sucesso na Europa, sendo campeão da Champions. Ele está voltando de uma lesão que o deixou 5 meses fora dos gramados e mesmo assim Neymar tem um pretendente lá na Arábia Saudita. De acordo com o jornal L'Equipe, o Al Hilal tenta a contratação do atacante e está oferecendo um salário de 80 milhões de euros por ano, ou seja, 430 milhões de reais por ano, praticamente o dobro do que ele recebe na Framboesa. Uma ótima, né? Corinthians e Newell's Old Boys da Argentina voltam a se enfrentar hoje, 8h30 da noite, horário de Manaus, em duelo valendo vaga aí nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após vitória da partida de ida por 2-1, o Timão garante agora a classificação, até mesmo se empatar no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário. Às 8 também tem Atlético versus Bolívar, né? O Atlético Paranaense pela Libertadores na Liga Arena, em Curitiba. O jogo é válido aí pela volta das oitavas de final. Na ida, o time boliviano virou e venceu por 3-1 na altitude, claro, de 3.600 metros em La Paz. Com a vantagem, o Bolívar joga aí pelo empate ou derrota por 1 gol. O Atlético precisa vencer por 3 gols para avançar direto. Vitória por 2 gols leva aos pênaltis. Hoje, às 8 da noite, tem Fluminense e Argentinos Júniors. Pela oitava de finais no Maracanã. Quem passar enfrenta o vencedor de Olímpia e Flamengo nas quartas de final. É o que temos por hoje, Carlão. Beleza, agora 6h58. Você era o melhor mix do Brasil e os destaques do dia. Lembrando, hein, a sua participação é importante para nós aqui no 18 horas, a sua opinião, ok? Ligue aí pelo WhatsApp, a gente inclusive coloca, veicula. Uma mensagem, né? É isso, uma mensagem. 94887592 é o nosso WhatsApp. 6h58. 18 horas. Bem, finalzinho de programa, chegamos aí na hora do Editorial 18 horas. Carlos Júnior, com você. Editorial 18 horas. Julho deste ano foi confirmado como o mês mais quente já registrado no mundo. Também em julho, o Brasil registrou o mês mais quente desde 1961. O mundo testemunha que as temperaturas globais batem recordes históricos. Essas notícias vêm na hora em que países da região discutem o futuro da floresta amazônica em Belém, no Pará. A floresta não é o pulmão do mundo, como muitos repetem de forma errônea, mas a floresta é sim, como cientificamente comprovado, o ar condicionado do planeta. Se nada for feito para impedir sua destruição, os recordes de temperatura vão continuar sendo batidos. As consequências serão ainda mais terríveis, tanto para todo o mundo como para todos nós. 18 horas. Agora
6 horas e 59 minutos, se faz praticamente 7 horas, né? Exatamente, chegamos ao final do programa 18 horas, até amanhã e uma boa noite. Amanhã pra você em 100,7 e uma boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.